Antes de começarmos, quero pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Também compartilhe este vídeo com familiares e amigos, porque o que vamos estudar hoje é fundamental para o tempo em que estamos vivendo. Muitos cristãos estão sendo enganados por ideologias humanas, que à primeira vista parecem boas, mas que quando analisadas à luz da palavra de Deus, se revelam contrárias ao Evangelho. Fique comigo até o fim, porque essa mensagem pode mudar sua forma de enxergar política e fé cristã. Vivemos em dias de grande confusão ideológica. A sociedade é marcada por disputas de narrativas, discursos inflamados e muitas promessas de igualdade e justiça social. Nesse cenário, o comunismo e a ideologia de esquerda se apresentam como alternativas para resolver as desigualdades humanas. E muitos cristãos, movidos por um sincero desejo de ver justiça no mundo, acabam simpatizando com esses movimentos. Mas aqui surge uma pergunta essencial: será que um cristão pode ser comunista ou de esquerda? Será que essas ideologias são compatíveis com os ensinamentos de Cristo? Para responder a essa questão, precisamos olhar tanto para a história quanto para a palavra de Deus. O comunismo como ideologia nasceu no século XIX, através dos escritos de Karl Marx e Friedrich Engels. Seus fundamentos estão na luta de classes, no fim da propriedade privada e em uma visão materialista da vida, que nega a existência de Deus. Marx chegou a dizer que a religião é o ópio do povo, ou seja, para ele, a fé era apenas uma forma de manipulação que deveria ser eliminada. Portanto, desde a sua origem, o comunismo já nasce como uma doutrina ateísta, contrária à fé cristã, mas não apenas o comunismo em sua forma mais radical. Mesmo versões mais moderadas da esquerda política carregam consigo princípios que entram em choque com a Bíblia. Muitos partidos e movimentos de esquerda defendem, por exemplo, a ideologia de gênero, a relativização da moral, o enfraquecimento da família e a estatização da vida. Coisas que aos olhos de Deus não são pequenas, mas ferem diretamente os valores eternos estabelecidos em sua palavra. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que ela nos dá um padrão completamente diferente, a começar pela questão da fé. Enquanto o comunismo e a esquerda tendem a tirar Deus da vida pública, a palavra de Deus declara em Salmo 14, verso 1, diz: o insensato no seu coração, não há Deus. Isso significa que qualquer ideologia que parte da negação de Deus já começa em oposição direta à verdade do Evangelho. O cristão vive pela fé, reconhece Deus em todos os seus caminhos e não pode abraçar um sistema que o despreza. Outro ponto fundamental é a família. O comunismo, em sua origem, via a família tradicional como um instrumento de opressão que precisava ser abolido ou enfraquecido. A Bíblia, no entanto, coloca a família como a primeira instituição criada por Deus. Em Gênesis 2, verso 24, está escrito: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O Senhor instituiu a família como base da sociedade e lugar de bênção. Qualquer movimento que ataca a família, ataca diretamente um projeto divino. E o que dizer sobre a propriedade? O comunismo prega a abolição da propriedade privada, colocando tudo nas mãos do Estado. Mas a Bíblia legitima o direito à propriedade. O mandamento "não furtarás", registrado em Êxodo 20, verso 15, só faz sentido se houver propriedade privada. Além disso, em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira venderam um campo, Pedro deixou claro que eles tinham liberdade sobre sua propriedade e que o erro deles não foi reter parte do dinheiro, mas mentir ao Espírito Santo. Ou seja, a Escritura mostra que a generosidade deve ser voluntária, fruto do amor, e não algo imposto por força de lei ou por pressão do Estado. Outro ponto é o relacionamento com a autoridade. O comunismo incita a luta de classes e promove revoluções contra autoridades estabelecidas. A Bíblia, porém, ensina em Romanos 13, verso 1, que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Claro que existem governos injustos, e nem sempre o cristão pode concordar com eles. Mas a postura bíblica não é de rebelião por ideologia, mas de submissão a Deus, confiando que Ele é soberano sobre a história. E quando falamos dos valores morais, a distância entre o cristianismo e a esquerda se torna ainda maior. Hoje, em vários países, os movimentos de esquerda são os maiores defensores da ideologia de gênero e da normalização de práticas contrárias à palavra. Mas o Senhor nos mostra outra realidade. Em Salmo 139, verso 3, Davi declara que foi Deus quem o formou no ventre materno, ou seja,
A vida é sagrada desde a concepção. E, em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo deixa claro que práticas sexuais contrárias à natureza criada por Deus são condenadas pelo próprio Criador. Como, então, um cristão pode apoiar ideologias que promovem tudo isso? Perceba comigo. O cristão é chamado a viver para o reino de Deus. Jesus disse em Mateus 6, verso 24: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não existe neutralidade. Ou seguimos os princípios de Cristo ou seguimos as ideologias do mundo. Não podemos misturar luz com trevas, nem nos alinhar a sistemas que rejeitam a soberania de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, a conclusão é clara. Um cristão não pode ser comunista nem de esquerda, não porque nós sejamos de direita por obrigação, mas porque o Evangelho é incompatível com princípios que negam Deus, destroem a família, atacam a propriedade privada, promovem ódio entre classes e relativizam a moral divina. O cristão deve ser sempre do reino de Deus, vivendo como luz do mundo e sal da terra, e não como discípulo de ideologias humanas que passam. E eu quero terminar esta reflexão com um chamado para você. Escolha hoje viver para Cristo. Sem se deixar enganar por sistemas que se levantam contra Ele, examine tudo, retenha o que é bom, mas nunca comprometa sua fé em nome de ideologias. O nosso compromisso não é com partidos políticos, mas com a verdade eterna da Palavra de Deus. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Escreva aqui nos comentários: Eu escolho o reino de Deus. Assim saberei que você ficou comigo até o fim e que está comprometido com a verdade do Evangelho.